Muito bom dia para você, que alegria poder te receber aqui. Mais uma manhã abençoada que o Senhor nos deu, nos concedeu, não é verdade? É uma alegria muito grande poder levantar, acordar e despertar na presença do Senhor, porque a própria Bíblia diz isso para nós, né? Que nós dormimos e levantamos porque o Senhor foi conosco. E esse é o dia que o Senhor nos fez, essa é a manhã que o Senhor nos deu e também nos deu a oportunidade de gozarmos da presença dEle nessa manhã. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos levantando nessa manhã. Obrigado pela saúde, obrigado por despertar, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E até mesmo das coisas que nós não entendemos, nós sabemos que o Senhor continua no controle. O Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor tem o controle da história, o Senhor tem um controle da nossa vida, o Senhor tem um controle da nossa família, o Senhor nunca perde o controle. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe a vida, ó Pai, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Abençoe a vida financeira, a vida material, a vida espiritual, a vida conjugal. Que nenhum mal chegue sobre a tenda dessa pessoa, nenhuma praga venha atingir a sua casa. Que o Senhor traga livramento, que o Senhor o proteja, que o Senhor abençoe a sua vida, dando uma manhã extraordinária, dando um dia maravilhoso na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora nesse canal, compartilha desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, ativa o sininho também para você receber as notificações, compartilha com seu amigo no Facebook, no WhatsApp, porque coisa boa é você compartilhar a palavra de Deus, não é verdade? Tem tanta coisa que não presta por aí e a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos alimenta, nos edifica, nos confronta para vivermos o caminho de eternidade, não é verdade? Então, a palavra que está no meu coração para esse dia está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7 em diante, que diz assim: para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pelo amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, nós lemos aqui, queridos, um texto onde o apóstolo Paulo, ele revela para nós algumas indagações que ele teve na vida, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo tendo um nível grande de experiência com Deus, ele mostra para nós aqui um pouco da humanidade dele. Esse texto aqui, ele é fantástico, porque ele mostra a dificuldade dele, a fragilidade dele. Ele mostra que mesmo ele tendo tanta experiência com Deus, sendo um homem tão profundo na palavra, sendo um homem tão preparado para desenvolver o ofício do seu ministério, ele guardava também um espinho na carne. E ele deixa registrado em Coríntios que, mesmo falando com Deus para tirar esse espinho na carne, o Senhor resolveu não tirar. Ele disse no texto que ele pediu ao Senhor 3 vezes para que fosse arrancado esse espinho, mas o Senhor não fez isso. Deixou com que Paulo vivesse com aquele espinho. Alguns estudiosos vão dizer que esse espinho poderia se tornar algum tipo de enfermidade que Paulo possuía e que constantemente ele era afligido pela dor dessa enfermidade.
Outras pessoas defendem outros tipos de pensamentos, mas pelo menos esse é o mais acreditado, é o que tem mais credibilidade. Ele tinha algum tipo de enfermidade que constantemente afligia o seu corpo. E ele diz que ele pediu ao Senhor para tirar esse espinho, só que Deus não tirou o espinho. E é interessante a maneira como ele entendeu o propósito desse sofrimento. Ele começa dizendo para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Ele diz que o Senhor então permitiu ficar sobre ele um espinho na carne. Veja, Paulo ele tem a ciência que aquilo que Deus deu para ele é tão grande, aquilo que Deus deu para ele é tão poderoso, aquilo que Deus deu para ele é tão tremendo, a excelência das revelações são tão profundas que o Senhor permitiu um espinho na carne. Por que Deus permitiu esse espinho na carne? Ele explica na própria revelação, para que não se exaltasse. Você consegue entender isso? Que às vezes, por alguns momentos na vida, Deus permite certas coisas acontecerem, para que eu e você venhamos se tornar dependente deles. Isso é explícito na oração e na carta que Paulo está escrevendo aqui. Ele diz, para que não me exaltasse, ou seja, para que em nenhum momento ele se gloriasse do poder, para que em nenhum momento ele se gloriasse das revelações, ou da excelência daquilo que o Espírito estava dando para ele, o Senhor permitiu um espinho na carne. Existem coisas, às vezes, que Deus permite nós passarmos, para que nós venhamos continuar dependente dele. Porque, às vezes, algumas coisas dessa vida tentam tirar a nossa dependência do Senhor. E às vezes Deus permite certos tipos de aflições, de dificuldades, para que nós venhamos perceber como nós somos pequenos, como eu e você somos frágeis, como eu e você somos dependentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E se não fosse a graça dele, nós já seríamos consumidos há muito tempo. Às vezes o Senhor permite situações acontecerem na nossa vida, que nos afligem, que nos machucam, para mostrar para nós o quanto nós somos dependentes do nosso amor, do amor dele, do poder dele, da autoridade dele. Talvez Deus tenha permitido você passar por certos processos, por certas dificuldades, para que você reconheça o quanto você é dependente dele, o quanto você precisa dele, o quanto você necessita estar mais perto dele. Tem gente que quando tem alguma coisa na vida já começa a se achar muito forte, muito poderoso. Tem gente que quando tem muito dinheiro, quando tem muita influência, conhecimento, começa a se achar autossuficiente, independente, acha que não precisa de Deus, acha que consegue viver sem a presença de Deus, até o momento que Deus permite um espinho na carne, algo que venha afligir você constantemente, e você começa a perceber o quanto você é dependente de Deus. Você não vive sem Deus, você não consegue caminhar sem Deus, você não consegue respirar sem Deus. Se Deus tirar um minuto da sua respiração, você morre. Nós somos totalmente dependentes de Deus, dependemos da graça dele e da misericórdia dele para estar vivo todos os dias. E olha o que Paulo continua dizendo: e foi-me dado um espinho na carne, para que o mensageiro, o próprio Satanás, viesse esfetiá-lo todos os dias, acerca da qual 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse o espinho, só que Deus não tirou o espinho. Mas ele disse, a minha graça te basta. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Eu estou falando de Paulo aqui. Eu estou falando de alguém aqui que foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Que pregou o evangelho de um canto para o outro. Eu estou falando de um homem aqui que tem autoridade e intimidade com Deus. E que pediu 3 vezes ao Senhor para tirar o espinho. Só que ele disse que mesmo pedindo o espinho, o Senhor não tirou. E ele continuou tendo que conviver com aquele processo. Perceba, mesmo sendo um homem com tanta experiência com Deus, com tanta intimidade com Deus,
Deus não livrou ele das aflições. Deus não livrou ele dos espinhos. Porque Deus está trazendo para nós aqui uma reflexão, que existem crises, existem dificuldades, existem problemas que nós vamos passar. Existem espinhos que nós vamos precisar aprender a conviver. Existem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. Por que Ele não vai tirar? Porque Ele tem um propósito com aquele espinho. Às vezes você está orando a Deus constantemente, dizendo: Deus, tira isso de mim, arranca isso de mim, tira. Só que se você perceber, é esse espinho que está te fazendo orar. É esse espinho que está te fazendo acordar todo dia pela manhã e ouvir uma palavra como essa. Esse espinho que está te fazendo consagrar mais ao Senhor. Esse espinho que está fazendo a tua alma se tornar mais sensível diante da presença de Deus. Aí você percebe que Deus não tirou o espinho de Paulo, mas Paulo precisou aprender a conviver com aquela dor, porque Deus tinha um propósito. Eu estou pregando para alguém que está orando a Deus e está dizendo: Senhor, são anos e anos e esse espinho não sai. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, são muitos anos, muitos dias que eu estou buscando e esse processo não acaba. Eu estou pregando para alguém que está convivendo com o espinho e está sofrendo com essa dor. E não consegue entender porque ora e Deus não arranca o espinho. Por que Deus não tira? Por que Deus não arranca? Será que Deus fez isso porque Ele tem prazer no sofrimento? Não é que Ele tem prazer. Ele tem um propósito com essa dor. Ele está gerando uma reflexão dentro de você com essa dor. Ele está te trazendo mais para perto dele com essa dor. E eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está chorando, eu sei que tem horas que você não consegue entender a dimensão do que está acontecendo, mas esse espinho tem um propósito. Eu vim ser profeta de Deus para alguém nessa manhã e dizer que esse espinho tem um propósito. Não desista de Deus por causa do espinho, não desista de Deus por causa da crise, não desista de Deus por causa do processo que você está vivendo, porque essa dor tem um propósito. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor e o Senhor não tirou o espinho. Perceba, não foi falta de oração de Paulo, não foi falta de clamor de Paulo. Ele clamou ao Senhor e pediu a Deus para que Deus tirasse o espinho, só que Deus não arrancou. Porque tem coisas que mesmo você orando, não adianta, você vai passar. Tem coisas que mesmo você clamando, não adianta, você vai passar. Tem coisas que mesmo você pedindo a Deus, você dizendo: Senhor, arranca, você vai passar. É propósito dele que você passe. Tem coisas que Deus quer que você passe. Perceba, não é falta de oração de Paulo. Paulo não tem um espinho porque não orou. Paulo não tem um espinho porque ele estava no pecado. Paulo não está sentindo dores porque ele estava sendo castigado por Deus. Não era castigo, não era nada disso. Ele tem um espinho porque era necessário ele passar. Era Deus ali colocando aquele espinho com propósito, ensinando ele, moldando ele. Tem coisas que você vai ter que aprender a conviver. Tem coisas que você vai ter que aprender a passar. E no meio desse processo de aprendizagem, Deus vai tratar muito com você. Deus vai tratar muito com você. Às vezes, o teu espinho não está literalmente em você. Às vezes as dores que você sente não são dores que literalmente estão em você. Às vezes são dores que você sente por amar tanto um filho. Às vezes são dores que você sente por amar tanto um marido. Às vezes são dores que você sente por amar tanto um pai. Às vezes o espinho não está em você. Às vezes é alguma coisa que está ao seu redor que está ferindo você, que está machucando você. E Deus está te ensinando a passar nesse processo, a conviver com essa dor, porque ela tem um propósito. Pastor, como assim? O espinho de Paulo tem um propósito? Tem um propósito. E eu te explico o propósito no próprio texto que nós estamos lendo de 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 9. Olha o que o texto diz.
acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim o espinho. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Olha para cá, preste atenção. Paulo está clamando, pedindo a Deus para tirar o espinho. Deus não arranca o espinho de Paulo. Deus não tira o espinho de Paulo. Em contrapartida, Paulo tem que aprender a conviver com isso. E aí tem um outro detalhe. Porque o espinho incomoda Paulo. Deus não tira o processo, mas Deus fortifica Paulo nesse processo. Você está recebendo essa palavra ou não? Às vezes Deus não vai tirar o espinho, às vezes Deus não vai tirar o processo, às vezes Deus não vai tirar certos problemas da tua vida, mas Deus vai te dar força para suportar. Deus vai te dar estrutura para suportar. Deus vai te dar sabedoria para saber como agir. Deus vai te dar direcionamento para saber como falar. Às vezes Deus não arranca o espinho, mas no meio da dificuldade Ele vai te dando capacidade. Ele vai te dando estrutura para suportar. Aí alguém está dizendo, então qual era o propósito do espinho de Paulo? Deus fez o espinho para ele sofrer em vão? Deus permitiu o espinho para que ele sofresse em vão? Simplesmente para ele carregar aquela dor? Calma, está no texto. E disse o Senhor: a minha graça te basta. Perceba, Deus permite o espinho na vida de Paulo para que através do espinho Paulo entenda o que é graça. Gente, isso aqui é muito profundo para a nossa vida nessa manhã. Muito. Deus está permitindo Paulo viver o espinho para que através daquele sofrimento ele entenda o que é graça. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Você conhece a história da Bíblia e Paulo, ele vai ser, se não, o maior pregador da graça. Se um dos maiores ele é, mas se não for o maior pregador da graça, porque todo o conhecimento de graça que nós temos hoje é devido às aplicações que Paulo trouxe através das cartas para a igreja. Paulo entendeu a graça como nenhum outro homem. Ele só vai entender a graça por causa do espinho. Aí você entende que se não tivesse espinho, Paulo não entendia a graça. Então por que Deus permitiu o espinho na vida de Paulo? Para que através daquele sofrimento ele entendesse o que é graça. O que na verdade Deus quer revelar para Paulo é a graça. O que Deus quer mostrar para Paulo é a graça. Que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, que tudo que ele recebe, ele não recebe por merecimento, ele recebe por favor imerecido. Sabe o que significa graça? É você receber aquilo que você não merece. Eu não mereço o amor de Deus, só que Deus resolveu me amar. Isso é graça. Eu não mereço o perdão de Deus, mas Deus resolveu me perdoar. Isso é graça. Eu não mereço a misericórdia de Deus, mas Ele foi misericordioso por mim, mesmo eu sendo pecador, culpado dos meus pecados. Isso é graça. É receber aquilo que não merece. Por que Deus permite o espinho na vida de Paulo? Para que Deus revele para ele a graça. Se ele não passa pelo espinho, ele não entende o que é graça. Então, Deus permite o processo para que dentro desse processo Deus revele a graça. Agora, quantas pessoas foram alcançadas através da vida do apóstolo Paulo pelo entendimento que Deus deu para ele do que é a graça? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou explicando para você o seguinte, que existem espinhos que Deus permite você passar, para que Deus revele algo muito maior que o espinho. Porque o que é maior? Um espinho na carne ou a graça de Deus? O que é maior? As crises de enfermidade, de dor, de problema físico que Paulo tem, ou a graça de Deus sobre ele? O que Deus tem para revelar para Paulo é algo muito maior. Como Deus tem algo grande para fazer na vida de Paulo, o que vai acontecer é que o processo também vai precisar ser intenso. Porque quanto maior for aquilo que Deus tem para fazer dentro da sua vida, maior vai ser o processo que
que você vai passar. Maior vai ser a crise que você vai viver. Por quê? Porque essa dificuldade, ela vai te preparar para você viver algo maior que Deus já preparou para você. Deus, na verdade, só permitiu o espinho para revelar a graça. Aí Paulo diz: Senhor, mas eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou pecador. Aí Deus diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Você consegue entender essa palavra? Que Deus mostra para Paulo que é graça. E quando ele diz que ele é pecador, que ele não consegue, não tem condições de estar de pé, Deus diz para ele: é nessa hora que eu te fortaleço. Eu estou pregando para alguém que está dizendo que é fraco. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu estou cansado. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu não tenho condições de falar com Deus, eu não tenho condições de orar a Deus, eu não tenho condição de buscar o Senhor. Eu estou debaixo de crise, eu estou debaixo de problemas, eu sou pecador, eu sou falho. É nesse momento que você reconhece as suas fraquezas, que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre você. O poder de Deus não se aperfeiçoa para aquele que diz que é forte. O poder de Deus não se aperfeiçoa para aquele que diz que é muito bom. O poder de Deus não se aperfeiçoa para aquele que diz que tem estrutura. O poder de Deus se aperfeiçoa para aquele que diz que é fraco. Reconheça a sua fraqueza, porque a graça dele te basta. O poder dele te fortalece e te capacita para suportar. Aproveita essa oportunidade. Escreve aí nesse comentário e coloca: eu entendo e eu creio que esse espinho tem um propósito. Eu entendo que Deus tem o controle da minha vida. Glorifica o nome do Senhor na internet agora. Escreve o nome, escreve nesse comentário, coloca: esse processo tem um propósito. Esse espinho tem um propósito e eu não vou parar por causa do espinho. Você não vai desistir por causa da luta, você não vai parar por causa do espinho, você não vai recuar por causa do processo, você não vai retroceder por causa das dificuldades, porque maior é o Deus que te sustenta. Você não vai parar por causa das dores que você está vivendo. Deus é muito maior que o espinho, Deus é muito maior que a crise, Deus é muito maior que a guerra, Deus é muito maior que os problemas tentam fazer. Deus é maior, Deus está contigo. Você não vai parar no meio do caminho. E você vai entender lá na frente que esse espinho, ele tinha um propósito. Porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar sobre a sua fraqueza. Senhor, aqui tem pessoas que pararam nesse momento para ouvir a Tua palavra, Pai. Nós estamos começando o nosso dia, entregando o nosso dia a Ti, Senhor. Nós acreditamos que tudo que nós passamos irá cooperar para o nosso bem. E eu quero orar, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha dar capacidade para essa pessoa, para que ela suporte os espinhos, para que ela tenha estrutura para suportar as crises, as aflições, as dificuldades, para que ela consiga permanecer de pé no meio dessa guerra. E que nada, nem ninguém venha tirar essa pessoa do centro da sua vontade, Senhor. Nem mesmo o diabo venha conseguir ter poder de tirá-la da tua presença. Levanta a minha mão te pedindo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha força para suportar as guerras, as dificuldades, as crises, os problemas espirituais, materiais, físicos. Tem pessoas que estão desesperadas nesse momento, ó Pai, porque estão passando por um problema financeiro, um problema sentimental, um problema na sua família, na sua saúde, Senhor. Pessoas que foram desenganadas pelo médico. Oh, meu Pai, eu não sei qual espinho na carne que ela está vivendo, eu não sei qual guerra que ela está enfrentando, mas eu quero declarar no nome de Jesus que contigo ela vai ser mais que vencedora, Senhor. E que nada vai tirá-la da tua vontade, da tua palavra, do teu caminho, do teu compromisso. Que nada, Senhor, nada vai separar essa pessoa do teu amor. Assim como o apóstolo Paulo disse, Senhor, o que poderia nos separar do amor de Cristo? O que me separaria do teu amor? As enfermidades, as pestes? Não, nada me separa do amor de Cristo. Que o Senhor traga paz a essa pessoa e que no final de tudo ela entenda o propósito dessa dificuldade.
Eu abençoo a vida dela, a sua casa, que ela tenha um dia extraordinário, um dia de paz, um dia de vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha um dia excelente na presença do Senhor, que Deus surpreenda o seu dia, que Deus traga paz ao seu coração. E ó, desiste não. Esse espinho aí, Deus tem um propósito nele. Pode crer nessa palavra, que tem algo grande que vai se revelar no meio desse espinho. Você não vai parar no meio do caminho. Esse espinho não veio simplesmente para te trazer morte, não. Deus vai te dar respostas muito grandes no meio dessa dor. Deus vai trazer para você esclarecimentos que você nem imagina, mas que vai chegar ao seu coração. Então aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque Deus nunca perdeu e nem vai perder o controle de nada.